E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Antônio Bruno, estou aqui no canal do IBE, o Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural, para a gente falar dessa vez sobre furos, tanto em lajes como em viga. Vou mostrar para vocês dentro do TQS como que a gente consegue inserir isso e depois a gente vai dar uma analisada nos resultados que o TQS nos entrega. Mais uma vez, eu vou fazer isso tudo dentro de um modelo que foi idealizado para a pós-graduação do IBE, né, uma pós-graduação voltada para estruturas em concreto armado e concreto protendido. Bom, indo aqui para o modelo, veja aqui a planta baixa do pavimento tipo, né? No caso já está todo modelado. O que eu queria discutir, como disse no início do vídeo, é justamente como inserir furos em lajes e como inserir furos em vigas, tá? Quando a gente está inserindo em laje, a gente tem duas alternativas. E elas são muito simples, né? Basicamente você tem como inserir um fechamento de bordo e aqui no caso inserir um furo ou shaft, tá? Se eu for inserir por um fechamento de bordo, eu clico na ferramenta, clico em um ponto e dou a dimensão que eu quero. Digamos 20 por 30, né? A gente dá as dimensões nas duas direções, vou clicar em C para poder fechar, e aí eu já tenho o furo criado aqui dentro da laje, certo? Se eu quiser inserir por outra forma, eu tenho aqui, ó, inserir furo ou shaft, você clica em um ponto e faz a mesma coisa, dá as dimensões de 20, 30, e aí você finaliza aqui com C para poder fechar o furo. Só que veja, quando a gente faz por fechamento de bordo, eles ficam como elementos separados. E aí você pode, durante a modelagem, durante as análises, eventualmente deslocar esse furo, deslocar uma parte desse furo. E aí você pode ter alguns erros, né? Durante o processamento, durante a geração da grelha. E aí vai lhe atrapalhar na análise dos esforços. Essa forma você fica com o furo como um elemento único, certo? Facilita tanto para deslocar como para gerar um desenho, por exemplo, para a sua forma. Mas, honestamente, não há muita vantagem em utilizar um ou outro, certo? Então veja assim, que são duas ferramentas bastante simples. Agora, como que a gente insere um furo em uma viga, né? Para inserir um furo numa viga já é um pouco mais complexo. E a ferramenta que o TQS dispõe para a gente não é tão otimizada. Os resultados que ela apresenta para a gente não é tão bacana. Como que eu conseguiria inserir, por exemplo, um furo nessa viga 102? Você vem aqui na aba de vigas, ó. Tanto quando eu estava inserindo os furos em lajes, eu estava aqui na aba de lajes. Como eu vou inserir em vigas, eu venho aqui para vigas. E eu tenho aqui a ferramenta, ó, inserir furo. Antes de inserir um furo, a gente tem que dar as dimensões desse furo, dizer onde é que ele é localizado, né, em relação à altura, a posição, no caso de uma viga, e para depois a gente conseguir inserir, certo? Então, digamos que eu vou criar um novo furo em que ele tem uma dimensão de 20 por 20. Então, eu coloco aqui 20, que essa dimensão é horizontal, e a dimensão vertical você coloca aqui, ó, nessa parte de altura. Justamente quando você clica, ele vai lhe dando as informações aqui do lado. Então, se eu quero um furo de 20 por 20, eu coloco 20, 20. Mas veja que eu também posso inserir um furo do tipo retângulo circular, né? Se eu clico aqui na opção, eu consigo dizer basicamente o diâmetro desse furo. Quero um furo de 30. E aí eu coloco esse rebaixo. Esse rebaixo ele é justamente em relação ao topo, mas eu posso alterar se eu quiser em relação ao eixo ou se eu quiser em relação à base. Vou manter em relação ao topo, vou clicar aqui, sei lá, 50 centímetros. No caso, vou deixar 40 centímetros. Com um Enter, eu dou um OK, certo? E aí eu posso inserir agora esse furo em qualquer viga. Se eu vier aqui ó, em inserir furo, ele vai me perguntar qual a viga que eu quero inserir esse furo. Eu clico, por exemplo, nessa viga 102 e aí eu consigo posicionar. Quando eu posiciono, eu consigo deslocar esse furo. Então, numa compatibilização, facilita bastante você ter esses furos lançados aqui dentro para você tanto gerar a forma, né, como também para gerar o gabarito da viga e esse furo já está lá alocado. E aí, se você quer deslocar, você clica no furo, dá um F4 para mover. Vou utilizar o F para poder pegar um ponto de referência. E aí eu posso deslocar para onde eu quiser. E aí eu posso pegar uma referência, por exemplo, do apoio. Com o A, eu consigo dar uma distância em relação a esse apoio. E aí, digamos, 250. Agora eu tenho esse furo posicionado a 2,50 do meu pilar, né? Se eu vier em cotagem linear, eu consigo verificar aqui a posição exata do furo, tá? No caso, já tinha outras cotas aqui inseridas. Mas veja que é simples, né, de você lançar também um furo dentro de uma viga, beleza? Agora, eu deixei separado dois furos inseridos aqui numa viga, em duas vigas diferentes, para a gente poder analisar os resultados. E a gente vai analisar que realmente o TQS não é uma ferramenta ainda tão otimizada para
detalhar uma viga com furos. Para você ter o furo já posicionado para geração de formas, ele é uma ótima ferramenta. Mas quando você vai para a etapa de detalhamento, você vai ver que há alguns erros ainda presentes, certo? Por exemplo, esse furo ele está numa situação em que ele, por norma, pela 6118, no item 13.2.5, a gente poderia desprezar o furo. Basicamente, seguir com a análise normal, sem considerar a presença desse furo na viga. Por quê? Porque ele atende tanto os 5 centímetros em relação à face, né, as faces da viga, 5 centímetros ou 2 vezes o comprimento. A sua dimensão é menor do que 12 centímetros. Ele está localizado a mais do que 2 vezes a altura em relação aos apoios. E também ele está presente numa região de tração, né, longe da região de compressão, né, ou seja, abaixo da linha neutra. Bom, como vocês podem ver, aqui estão os requisitos, né, que devem ser atendidos de maneira simultânea para você desprezar um furo presente em uma viga. Como eu disse, o furo tem que estar em zona de tração, ou seja, abaixo da linha neutra, a uma distância da face do apoio de 2H, sendo H a altura da viga. A dimensão do furo tem que ser de no máximo 12 centímetros e H sobre 3. Como a minha viga era de 80, né, 86, você tem um furo de no máximo ali 20 centímetros. Eu estou usando de 12, certo? Para poder ficar dentro desse limite normativo. A distância entre furos numa mesma altura, né, de no máximo 2H. Como eu só tenho um furo naquela viga, tecnicamente, ela deveria ser desprezada, né, o furo. E você ter cobrimentos suficientes e não seccionamento das armaduras. Então, se eu entrar aqui nos dados desse furo, a gente consegue ver que ele é um furo de 12 centímetros e ele está a 25 centímetros em relação ao topo, certo? Quando a gente for observar os resultados dessa viga, a gente vai ver que a linha neutra está a aproximadamente 13, 15 centímetros. Como eu deixei isso aqui processado, eu vou conseguir mostrar para vocês agora, tá? Mas veja que esse outro furo eu já posicionei numa condição que realmente não dá para ser desprezado, que você precisaria fazer uma análise da seção desprezando, né, essa região do furo, ou seja, considerando, no caso, uma seção de 56 de altura, né, descontando, claro, essa altura aqui do furo, essa dimensão do furo. Beleza, vamos ver agora esse processamento, essas vigas detalhadas, para a gente analisar os resultados que o TQS nos entrega. Observe que se eu tivesse inserido isso manualmente agora, eu precisaria fazer o processamento global, depois ir no pavimento e detalhar as vigas, certo? No caso, eu já deixei elas geradas aqui para a gente poder avaliar os resultados, tá? Dentro do TQS, você vai ver que ele já gera a armadura aqui, né? As armaduras longitudinais, estribo, costela, tudo direitinho. Só que esse furo, como eu disse, ele está dentro dos critérios em que a gente poderia desprezar a presença dele, concorda? Então veja, tecnicamente eu não precisaria ter nenhum tipo de reforço, né? Mas o TQS apresenta reforços tanto com barras longitudinais como com estribo. E aí veja, realmente o TQS não é uma boa ferramenta para você detalhar vigas com furo. É bom você fazer a representação dos furos, tanto em forma, né, em planta baixa, como nesse gabarito da viga, que no caso aqui você consegue cotar, né? Você consegue inserir referências para quem vai executar, certo? Para poder conseguir posicionar corretamente. Mas, não é, como eu disse, não é uma boa ferramenta para você utilizar para detalhar, certo? Bem, observe que ao analisar os diagramas dessa viga, o maior momento dela é de 11,5 tonelada-força. Se eu rodar essa mesma seção, de 14 por 81 com um momento de 11,6, né, aproximadamente, você tem uma linha neutra a 12,6 centímetros, que é esse X. Então, como o nosso furo está a 25, ele está abaixo da zona de compressão, e aí, portanto, eu poderia desprezar esse furo. Mas, como eu disse, o TQS apresenta barras aqui de reforços, né, tanto de estribo no contorno, e aqui também tem um outro estribo menor, em cima e embaixo, como barras longitudinais. Ele apresenta esse detalhe aqui ampliado. Portanto, como eu estava dizendo, realmente não é uma ferramenta interessante para você detalhar. É uma ferramenta interessante para você locar, posicionar e fazer essas análises por fora. Quando a gente vai para outra viga que eu inseri o furo, ó, ele dá um furo inadequado, certo? E aí você realmente precisaria fazer a verificação dessa viga, descontando a dimensão do furo, né, e também fazendo uma análise um pouco mais avançada,
que não é, obviamente, o intuito desse vídeo. Então era isso, né, pessoal? O objetivo desse vídeo era mostrar para vocês como inserir furos tanto em laje como em viga e também mostrar para vocês o resultado que o TQS nos apresenta. E aí vai de engenheiro para engenheiro, se vai utilizar a ferramenta por completo, ou seja, detalhar dentro do TQS, ou se vai fazer essa verificação por fora. A gente fez aqui num modelo que foi idealizado dentro do IBE, um modelo de um projeto real, né, que é visto dentro das etapas de modelagem, né, de lançamento, pré-dimensionamento, tudo foi feito com os alunos durante as etapas. E aqui eu estou mostrando para vocês realmente uma funcionalidade dentro do TQS que eu espero que tenha sido útil e que vocês tenham gostado. Para finalizar, né, caso você tenha gostado do vídeo, deixa o like, compartilhe, comenta. Caso você tenha ficado interessado e queira saber um pouco mais da pós-graduação do IBE, o link para você ter acesso à ementa e mais informações do curso está na descrição do vídeo. Até a próxima!